primeiro, para a gente começar, coloca a enquete na tela para a gente já passar para os nossos especialistas. E a enquete é a seguinte: em um jogo, Sampaoli já extraiu mais do que Vitor Pereira? Sim ou não, Thiago Carvalho? Ah, não vamos ficar no muro não, né? Extraiu muito mais, né? Deu muito mais gosto ver o Flamengo jogar ontem do que a gente vinha vendo com o Vitor Pereira há 3 meses. Então, não só extraiu, como principalmente deixou aquele gostinho na boca de quero mais, quero continuar assistindo. Você ficou assistindo. com esse gostinho? Fiquei com gostinho de quero ver esse Flamengo mais. Fiquei. Final de semana tem mais, hein? Eu vou ver, eu inclusive vou ver. Vai assistir? Em casa, né? Porque lá no Sul não tem como não dá pra ir, né? E aí, Rodrigo, óbvio que a gente estava conversando aqui há pouco tempo, né? Mas a postura já é outra do time, né? Ah, com certeza. A resposta é sim, né? Não tem como ser diferente, porque eu não consigo... Não sei se vocês lembram, né? Galera de casa também. Eu não consigo apontar um jogo inteiro do Vitor Pereira treinando o Flamengo tenha jogado tão bem assim. Exato. A gente pode pegar um tempo ou outro ali, talvez ali o segundo tempo da Recopa contra o Independente Del Valle, primeiro tempo, perdão, da Recopa contra o Independente Del Valle, o Flamengo jogou bem, né? Mas perdeu muitos gols. Ontem não, foi uma atuação até bem tranquila, óbvio. O Nublense é um time muito fraco, né? Muito limitado, pior até do que algumas equipes que estão jogando a Copa Sul-Americana. Sim. Perdeu vários jogadores do ano passado para cá. Mas, como o Thiago falou, primeiro tempo, sobretudo, do Flamengo, controle total. Né? Alguns erros que a gente pode ir detalhando ao longo do programa, né? Coisas para melhorar, mas são 2 dias de treinamento, uma forma de jogar nova, né? Os jogadores se adaptando, querendo mostrar serviço, gera ansiedade também. Então, acho que o Flamengo foi muito aprovado ontem dentro de todo esse contexto. Eu concordo também. Eu acho que... Óbvio que está no início ainda, acho que tem a questão também do Nublense não ser um time tão competitivo assim, mas a gente não pode deixar de lembrar que o Vitor Pereira também pegou o início do Campeonato Carioca. Times de menor investimento, times que nem tem tanto peso assim, e fez o trabalho que fez. Daqui a pouquinho a gente vai rodar aqui para vocês, nos Donos da Bola, a matéria especial que a Tati fez sobre esse jogo, contando todos os detalhes, mas antes da matéria eu queria jogar a bola para vocês sobre essa estreia do Sampaoli. O cartão de visitas dele, né? Ele fala na entrevista pré-jogo, na entrevista pós-jogo, teve muito pouco tempo, que foi mais na base da conversa, foi mais na base do vídeo, de mostrar para os jogadores o posicionamento, mas já deu para a gente ver algumas coisas do que ele pensa de futebol e do que ele faz nos times dele, né? Mais que isso, né? Ontem o Flamengo já tinha um pouco da cara do Sampaoli. A forma de jogar, ele mesmo disse que gosta de um time que joga com 5 atacando, com 6 atacando. Os alas ontem eles eram bem agudos, bem ofensivos. E ele usou uma carta na manga dele, né? Ele tinha alguns jogadores no elenco que eles já conheciam e que conheciam o trabalho dele, que sabiam como se portar. Vidal jogou bem ontem. Marinho fez talvez a melhor partida com a camisa do Flamengo. Verdade. Quem já esperava que o Marinho viesse a jogar bem no Flamengo, desde que ele chegou no início do ano passado. Não aconteceu. E ontem aconteceu. Acho que o Marinho também entendeu que era a partida para ele mostrar serviço. É isso aí. Um treinador novo, ele que quase saiu do Flamengo no mês passado, poderia estar indo para o Bahia, acabou não concluindo a transação. E agora tem uma nova oportunidade no Flamengo. Ainda mais se jogar da forma como foi, porque ele não concorre com os principais alvos, que seriam o Gabigol, o Pedro, os atacantes, né? O Bruno Henrique. Nem com o Everton Ribeiro ele concorre. Nem com o Everton. Jogando Exatamente. desse jeito aí, nem com o Everton E jogando como ala, hoje ocupando quase que uma vaga que seria de um lateral, como o Varela. O Mateuzinho machucado não vai voltar recentemente. Então, ele basicamente ganhou um lugar para disputar e para até arrumar uma vaga no time titular. Perfeito. Essa questão do Marinho é importante citar pelo seguinte, né? Quando o Flamengo era atacado, isso aconteceu, não deu para perceber tanto porque aconteceu muito pouco ontem, né? Mas quando o Flamengo era atacado, ele não recuava como um ala, né? O Sampaoli montou uma linha de 4 atrás, então ficava o Fabrício Bruno defendendo como um lateral direito, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, sim, que estava bem espetado pela esquerda, assim como o Marinho pela direita, voltava para compor essa última linha. O Marinho voltava como ele volta, jogando de ponta, né? Sim. Ali, à frente do lateral. Então, talvez no jogo contra o Inter no final de semana, se ele optar por essa mesma formação, algo parecido, vai dar para perceber isso, porque era uma preocupação. Pô, o Marinho, beleza, quando o time estiver atacando, bem espetado, bem lá na frente, basicamente um ponta pela direita, é a posição que ele sempre se destacou na carreira agora. E quando estiver defendendo, né, vai voltar na última linha para marcar como ala direito, nem destro ele é, ele teria dificuldade. Então, não foi isso que aconteceu ontem. Um outro ponto que me chama a atenção é o posicionamento do Vidal e do Gerson. Né? Nos momentos em que o time chileno adiantava a marcação, nem o Marinho nem o Ayrton Lucas eles voltavam o campo, não. Era o Vidal e o Gerson que abriam para gerar essa linha de passe pelo lado. O Gabigol por trás do Pedro ali, né? Pedro mais 10 fixo. de fato, né? Exatamente, fixo entre os zagueiros e o Gabigol vindo por trás. Aí fica para mim uma dúvida, não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso. Eu acho que quando a Arrascaeta voltar,
vai ser essa a função dele. Exatamente. E aí a gente vai ter um outro debate, né, mais pra frente, muito interessante. Quem é que vai jogar? Gabigol não joga quando a Arrascaeta joga? O Gabigol pode jogar mais enfiado como o Pedro vem jogando? Enfim, são coisas que a gente vai debater ao longo do tempo. Perguntas que o jogo de ontem deixou. Mas a mudança de atitude, para mim, foi o principal, né? Isso já tinha acontecido no domingo. Sim. O Flamengo contra o Coritiba foi um time muito mais concentrado, mais ligado em campo. E, de novo, aconteceu ontem. E o efeito Sampaoli, né? Um novo treinador chegando. Os caras querem um pouquinho mais, né? A grande verdade é essa. Acho que sem o dúvida. mais inusitado, você até postou no teu Instagram e depois estava vendo lá a linhazinha, o campinho que você fez Isso. com o losango. Isso. Se fosse pensado num 3-4-3, os dois jogadores, além do Pedro, no ataque, seriam exatamente os alas, né? O Eles estavam Ayrton e o tão Marinho. ofensivos que eles já eram quase que atacantes. E o Gabigol, que a gente pensa normalmente como um atacante, ele de fato vestiu não só a 10 no uniforme, mas fez a como também função, fazendo né? a função de Não, 10. esse tipo de formatação, o Sampaoli já fez na seleção chilena. O Marcelo Bielsa, que é o cara que influenciou o Sampaoli, fez na seleção argentina lá atrás. A gente volta à seleção argentina em 2002, eliminatória. Jogava exatamente assim. Né? O cara que jogava por trás do Batistuta era o Ortega. Na seleção chilena era o Valdívia por trás do Alex Sanches. Então, é uma formatação ofensiva, né, quando o time está atacando, que ele gosta muito. E acho que a gente vai ver mais vezes no Flamengo isso acontecendo. Eu também acho. Eu tive ontem lá no Maracanã e deu para ver muito bem o que ele entende de jogo e o que ele pretende para esse time do Flamengo. O que me deixou até esperançoso quanto ao trabalho do Sampaoli, no segundo tempo principalmente, é quando ele faz as mexidas. Que ele bota o Wesley na vaga do Fabrício Bruno e volta com uma linha de 4 lá atrás, o Wesley fazendo a lateral direita, aí ele volta naquele 4-4-2 sem a bola, que eu acho que é uma formação também muito boa para esse time do Flamengo, para esses jogadores que já estão habituados, ou seja, eles têm essa memória desse jogo. Então, eu gostei muito da forma com que o time se portou em campo. E me surpreendeu um pouco o Sampaoli. Eu achei que ele fosse ali na beira do campo mais enérgico. A gente está habituado a ver o Sampaoli brigando, correndo, xingando, chutando água. Inclusive, eu tive um relato ontem lá de um cinegrafista que estava trabalhando comigo, que ele falou que ele fez um jogo do Sampaoli na Vila Belmiro e o Sampaoli ficou tão indignado com a marcação da arbitragem que ele correu e chutou uma garrafa d'água. A garrafa d'água foi na cara do cinegrafista. E aí depois o Sampaoli foi e deu uma camisa do Santos para ele, autografada e tudo mais, por conta disso. Então, assim, esse temperamento do Sampaoli, eu acho que também agrada ao torcedor. O torcedor quer ver um treinador na beira do campo o tempo todo, tentando fazer com que o seu time jogue mais, corra, que mantenha a intensidade, porque eu acho que isso faltava muito a esse time do Flamengo. Mas é início de trabalho, a gente também tem que pontuar isso, mas eu acho que a primeira impressão que ficou foi uma boa impressão. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!